Wilson Lima entrega crédito a microempreendedores e título de terra a moradores do Mutirão. Programa Muda Manaus promove casamento coletivo. Loterias da Caixa. Quina volta a acumular e Loto Fácil tem 4 ganhadores. Cruzeiro decide a sua sorte na Série A do Campeonato Brasileiro com time desfalcado. E o caso Lula. Ministério Público Federal diz ser absolutamente normal conversa entre juiz e promotor. Piloto da Força Aérea Saudita mata 3 pessoas a tiros em base americana na Flórida. Polícia indiana mata a tiros estupradores e recebe aplausos da população. Polícia Civil alerta consumidores para o golpe do boleto bancário com desconto. Estes são os destaques do Jornal da Manhã que está começando agora. 5h54 em Manaus. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Sábado de sol com muita nebulosidade durante o dia, com probabilidade de chuva a qualquer hora. O Clima Tempo diz que é de 90% a probabilidade ou a possibilidade de que chova 20 milímetros hoje. Com a umidade relativa do ar em 88%, a temperatura no momento está na marca dos 26 graus. O filamento do mercúrio deve alcançar os 31 graus Celsius, a máxima de hoje. Normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos de Manaus. Sábado, 7 de dezembro. Já se passaram 341 dias do ano e faltam agora 24 para terminar 2019. Dia do Frei Ambrósio. Também é o Dia Internacional da Aviação Civil, comemorado no Brasil e em Portugal. Registros históricos. Fatos acontecidos nesta data. Em 1866 acontecia a abertura da navegação do Rio Amazonas e de seus afluentes e do Rio São Francisco aos navios mercantes de todas as nações. Os Estados Unidos entravam na Primeira Guerra Mundial e declaravam guerra contra o Império Austro-Húngaro. O presidente Getúlio Vargas promulgava o Código Penal Brasileiro em 1940. Na Segunda Guerra Mundial acontecia o ataque a Pearl Harbor. A Marinha Imperial Japonesa realizava um ataque surpresa à frota dos Estados Unidos no Pacífico e das Forças Aéreas do Exército e da Marinha Americanos no Havaí, isto em 1941. Agora 5h56 em Manaus. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia ao nosso sonoplasta Jean Santos e bom dia você, ouvinte do Jornal da Manhã. Vamos às notícias. Criada em 2009, a Orquestra Barroca do Amazonas, grupo residente na Universidade do Estado do Amazonas, celebrará os 10 anos de atividade do grupo com um concerto comemorativo neste sábado às 19 horas no Centro Cultural Palácio Rio Negro, localizado na Avenida 7 de Setembro, no centro de Manaus. E o evento será gratuito. O grupo apresentará um repertório especial com algumas novidades. Dentre as 3 obras de Johann Sebastian Bach está a estreia da noite, o concerto em dó maior para 2 cravos e orquestra, com a participação do cravista francês Corentin Charlot. Na sequência, a Orquestra Barroca tocará a área da cantata de Bach para apresentar a mais nova aquisição instrumental, um violoncelo de Spala, instrumento muito usado no começo do século XVIII. Outra novidade é o contrabaixo de 5 cordas com afinação vienense, usado em sinfonias, concertos e música de câmara na época de Mozart e Beethoven. O instrumento poderá ser apreciado no concertino em ré maior para flauta, viola, contrabaixo e orquestra de Johann Matthias Spieger. O compositor alemão foi um dos primeiros grandes virtuosos do instrumento. O concerto terminará com a única cantata de Bach. Escreveu em italiano para voz de soprano com acompanhamento orquestral. E no próximo domingo, a cantora amazonense Karine Aguiar realizará, com o apoio da Prefeitura de Manaus, a gravação de seu primeiro DVD no Teatro Amazonas, no Centro Histórico de Manaus, a partir das 18 horas. Com entrada gratuita, o concerto Jungle Jazz, uma sinfonia amazônica, terá regência de Marcelo de Jesus, arranjos do maestro italiano Antonio Giacometti e participações da Orquestra Experimental da Amazonas Filarmônica, do Coral de Musicarte e do grupo Pingo de Luz e Tambores da Floresta de Maués. A gravação do DVD seguirá a temática ambiental, envolvendo assuntos como a sustentabilidade, presentes desde o primeiro CD da artista. O concerto Jungle Jazz apresenta um novo jeito de se fazer jazz, usando elementos da Amazônia como sotaque, narrativas e ritmos. 5h58 em Manaus.
A Defensoria Pública do Estado do Amazonas prorrogou até o próximo dia 13 de dezembro as inscrições para o segundo processo seletivo de estágio destinado às pessoas com transtorno do espectro autista. A iniciativa é pioneira no país e visa preencher 2 vagas de estágio em nível superior em unidades da instituição na capital, com bolsa mensal de R$ 946,20 e auxílio transporte de R$ 167,20, além de seguro contra acidentes pessoais. As inscrições são gratuitas. Os interessados devem se dirigir à sede da Escola Superior da Defensoria Pública do Amazonas, na rua 24 de maio 321, aqui no centro, na zona centro-sul, no horário das 8 às 13, munidos de documento original com foto e currículo vitae. Poderão concorrer às vagas de estágio estudantes com transtorno do espectro autista regularmente matriculados em instituições públicas ou privadas, credenciadas e reconhecidas pelo Ministério da Educação. O edital pode ser acessado pelo site da Defensoria Pública no endereço www.defensoria.am.def.br/editais. O Grupo Escoteiro Chapada concluirá no próximo dia 14 a primeira fase do projeto para reciclagem de papel e reaproveitamento de livros didáticos e paradidáticos dentro do programa Mensageiros da Paz da Organização Mundial do Movimento Escoteiro. A estimativa do grupo é de que pelo menos 3.500 livros didáticos, apostilas e cadernos usados sejam doados à cooperativa de reciclagem Aliança no bairro Santa Itovina. Quem quiser colaborar com a ação pode procurar o Grupo Escoteiro nos dias 7 e 14 de dezembro às 9 horas. A sede do grupo fica na Igreja Menino Jesus de Praga, no conjunto Tocantins, bairro Chapada. Essas doações produzem o reaproveitamento do que seria descartado indiscriminadamente na natureza sem nenhuma contrapartida. Com o projeto, o Grupo Escoteiro busca promover o engajamento das famílias e a da comunidade em ações de cunho social, diminuir o impacto ambiental com a retirada de matéria-prima para a produção de papel, reduzir a quantidade de resíduos na natureza e incentivar o reaproveitamento e mudanças no hábito de descartar o lixo. O período da ação foi escolhido devido à prática costumeira de, no final do ano letivo, haver descarte inadequado de cadernos e livros em lixeiras comuns, onde são depositados todo tipo de resíduos em um mesmo local, o que inviabiliza a reutilização e reciclagem do material. Agora 6h04 em Manaus, vamos até Urucará com Valdino Castro. Bom dia, Eduardo Silva e ouvinte do Jornal da Manhã. O Centro Educacional de Tempo Integral Pedro Falabella, em Urucará, estará realizando neste sábado 7 de dezembro o projeto cultural Vitrine do Conhecimento, com o tema Comportamento dos Insetos e suas interações com as plantas e seres humanos, objetivando estudar o comportamento biológico dos insetos de diferentes fontes de odores, buscando evidências da mediação por semioquímicos na comunicação da espécie e a interação inseto-planta. Na oportunidade, os alunos estarão apresentando à população presente a diversidade de temas relacionados ao projeto, como oficinas, monstruários, painéis, estandes, documentários e álbuns ilustrados. O evento ocorrerá hoje, sábado, a partir das 16 horas, no Auditório Cultural do SET, na zona norte da cidade. O projeto é de grande importância para a população e será um momento de conhecimento e socialização das táticas escolares. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. Obrigado pelas informações, Valdino. São agora 6h06 em Manaus. A educação do município de Itacoatiara volta a se destacar no cenário estadual, com o primeiro lugar conquistado pelos alunos da Escola Estadual Deputado Vidal de Mendonça, através de seus projetos de ensino, desta vez com o experimento de baixo custo, cujo tema foi mini bobina de Tesla caseira. A conquista do primeiro lugar obtido pelos alunos itacoatiarenses foi destacado na Assembleia Legislativa pelo deputado estadual Cabo Maciel, parabenizando a direção da escola, os professores e alunos, em nome dos quais ressaltou a professora de Física Silvana França, que coordenou o projeto defendido pelos alunos Bruno da Silva Galvão e Hugo Daniel da Silva Rossetti. Cabo Maciel aproveitou para destacar também o empenho do governador Wilson Lima ao liberar recursos através de emendas impositivas para a aquisição de 8 ambulâncias para os municípios de Guajará e Itacoatiara, que receberá 2, Manacapuru, Benjamin Constant, Tabatinga e Parintins e Iranduba, recebeu recursos para a aquisição de materiais e equipamentos que serão investidos no Hospital Hilda Freire. De acordo com Cabo Maciel, o recurso é fruto de emenda parlamentar de sua autoria, que será transferido do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de cada município beneficiado. 6h07, vamos a Manacapuru com Alberto Zegdeg.
Muito bem, Eduardo, 7 de dezembro e hoje vamos falar de festas. Na comunidade do Arapapá acontece hoje mais um grande evento festivo, a churrascada anual da família ABC Futebol Clube. O evento terá início logo mais a partir das 11 horas, sem hora para terminar. E terá como atração a banda Geração Pop, trio Pé de Serra e convidados, torneio de futebol, além de outras atrações. Essa é uma confraternização familiar sob a coordenação de Almir de Paula e o desportista Cobal, que aproveita para estender o convite a todas as comunidades vizinhas. Já em Manaus acontece o grande encontro anual dos eternos amigos e conterrâneos de Manacapuru. O encontro já está em sua 8ª edição, onde reúne grande parte dos manacapurenses que moram em Manaus e aqueles que ainda residem em Manacapuru. O início do evento está previsto para as 20 horas no Clube dos Cabos e Soldados, localizado na Torquato Tapajós. Sob a coordenação da presidenta Socorro Simões Madi, a festa inicia com músicas dos anos dourados da juventude em hi-fi, seguido de um belo jantar, e a partir das 23 horas o embalo fica por conta da banda FM. Agradecimentos aos fundadores do grupo de amigos manacapurenses, Edivaldo Ramalho, Zequinha Ventura, Fátima Mota, Cleão Ribeiro, Zequinha Façanha, Horácio Ribeiro, Doutor Aníbal e Maria Leoclícia, além das irmãs Fátima, Jusa e Ângela Madi. Bem, Eduardo, esse evento acontece todos os anos em Manaus e tem como objetivo reunir o maior número de filhos de Manacapuru. Quem está em Manacapuru e pretende ir, o transporte sai às 18 horas da estação rodoviária. A equipe do Jornal da Manhã também está convidada. De Manacapuru, Zeg Deg para o Jornal da Manhã. 6:09. A Prefeitura de Manaus está com um novo edital aberto de chamamento público para análise e seleção de organizações da sociedade civil que tenham experiência na execução de cursos profissionalizantes direcionados ao público feminino. A publicação está na edição número 4.730 do Diário Oficial do Município. O titular da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, Centep, Marco Pessoa, disse que precisam cada vez mais viabilizar caminhos e oportunidades para a inclusão social e profissional de mulheres manauaras para aumentar a empregabilidade e o acesso ao mercado de trabalho, dessa forma oportunizando independência financeira. O edital constitui o projeto Resgatando Marias, coordenado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, SEMASC, e pretende disponibilizar cursos e oficinas para 402 mulheres em situação de vulnerabilidade social ou violência doméstica, acrescido de oficinas de recreação e lazer para 144 filhos das mulheres envolvidas na capacitação. O governo do estado, por meio do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAM, realizará a primeira semana de conciliação ambiental do Amazonas dos autos de infração no período de 16 a 20 de dezembro na biblioteca do Instituto, localizada na Avenida Mário Ipiranga Monteiro. Os atendimentos vão ocorrer das 9 às 16 horas. De acordo com o diretor-presidente Juliano Valente, o objetivo da ação é dar transparência e celeridade aos atos da atual gestão. Juliano Valente disse que a semana de conciliação será o grande momento para regularizar os processos que tramitam no Instituto e assim dar uma resposta à sociedade. E que essa é mais uma opção que vem otimizar os trabalhos que são prestados pelo órgão. A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa abre neste sábado às 17 horas a programação especial de Natal do Governo do Amazonas. Intitulada de Presente de Natal, contará com apresentações artísticas, paradas natalinas, cantatas, feira de alimentos e artesanato e um musical. As atividades acontecerão até o dia 22 deste mês de dezembro, sempre das 17 às 21 horas, no Lago de São Sebastião e em torno, com acesso gratuito. A programação inicia às 17 horas com a abertura da feira natalina, que contará com 20 barracas com itens de artesanato e gastronomia. Às 17h30, a parada natalina marca o início das apresentações artísticas e atividades lúdicas que serão realizadas na Rua José Clemente com as palhaças Coração e Hora Certa e Grupo Alecrim Nativo. No palco Árvore, montado exclusivamente para a abertura, haverá a apresentação da Orquestra Jovem do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro às 18 horas, antecedendo a cerimônia de inauguração da tradicional Árvore de Natal, que acontecerá por volta das 19 horas, seguida da abertura da Casa do Papai Noel para visitação na Casa das Artes. Após a solenidade, a Orquestra Jovem Cláudio Santoro voltará ao palco e a programação do dia será encerrada com o show da cantora Fátima Silva a partir das 20 horas. Manaus, 6:12.
Em sessão especial, o Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas, TCAM, julgará na próxima terça-feira a prestação de contas do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, do exercício financeiro do ano de 2018. A sessão especial será realizada a partir das 10 horas. As contas de Arthur Virgílio Neto são da relatoria do conselheiro Ari Moutinho Júnior, com parecer do procurador de contas Carlos Alberto de Almeida. Distribuídos em mais de 25 secretarias municipais e órgãos da administração direta e indireta da capital, segundo a Diretoria de Controle Externo da Administração do município de Manaus, DICAM, as contas do ano de 2018 são referentes a um orçamento de 4,7 bilhões de reais. Devem participar da sessão especial os conselheiros Júlio Pinheiro, Érico Decerro, Josué Filho, Ari Moutinho Júnior, Mário de Melo, além dos auditores Mário Filho, Luiz Henrique Mendes e Alípio Filho. A sessão especial será conduzida pela conselheira presidente Yara Lins dos Santos. Agentes da Prefeitura de Manaus irão monitorar o trânsito amanhã, domingo, durante a realização de 2 eventos em comemoração a Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Manaus e do Amazonas. No período da manhã será realizada uma cicloprocissão que percorrerá ruas das zonas centro-oeste e sul, e durante a tarde será realizada a tradicional procissão nas ruas do centro histórico de Manaus. Os eventos terão o monitoramento do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que atuará com motos, viaturas e agentes em postos fixos nos principais cruzamentos dos percursos para coordenar as interdições de vias durante a passagem dos fiéis. Após a interrupção temporária do tráfego, as vias serão imediatamente liberadas. A Avenida Eduardo Ribeiro, no trecho entre a Avenida 7 de Setembro e Rua Saldanha Marinho, será interditada às 21 horas deste sábado para a montagem do palco da missa campal e homenagem à Santa. No dia seguinte, a procissão sairá da Igreja da Matriz às 16 horas e percorrerá as avenidas 7 de Setembro, Rua Joaquim Nabuco e Rua 10 de Julho, e retorna para a Avenida Eduardo Ribeiro. Em virtude da montagem do palco para a realização da missa, feiras de artesanato na Avenida Eduardo Ribeiro será deslocada excepcionalmente para o trecho entre as ruas Saldanha Marinho e José Clemente. Uma rede de drenagem na Avenida Djalma Batista, no sentido centro-bairro, se rompeu na tarde desta sexta-feira. Uma parte da via foi interditada e o trânsito de veículos segue fluindo em 2 faixas. Agentes do Instituto Municipal de Mobilização Urbana, IMMU, atuam na área. De imediato, a equipe de pronta resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura Semif foi acionada e trabalha na avenida logo após o cruzamento no conjunto Eldorado. Segundo o laudo técnico da equipe de infraestrutura, um tubo com mais de 40 anos de existência se rompeu pela ação do tempo e por conta do fluxo das águas do Igarapé do Bindá. A Semif atua na retirada do entulho e do antigo tubo. Na sequência, as equipes irão implantar uma nova rede de drenagem profunda com aduelas de 3 por 3 metros, mais moderna, segura e adequada às necessidades da localidade. A previsão, de acordo com a Prefeitura Municipal de Manaus, é de que os trabalhos sejam concluídos ainda neste sábado. Manaus, 6:15. Em seu segundo dia de atividades, o programa Muda Manaus levou nesta sexta-feira ações de orientação e conscientização social à Escola Estadual Osmar Pedrosa, na Zona Norte. Durante a manhã, os estudantes participaram de palestras sobre educação no trânsito e educação física permanente. A unidade escolar é uma das selecionadas para receber ações do programa, lançado pelo governo do Amazonas, com o objetivo de reduzir a vulnerabilidade social e melhorar a qualidade de vida da população na capital do estado. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, CES, realizou nesta sexta-feira uma cerimônia de casamento coletivo no Centro de Convivência da Família Eunísia Lobo, no bairro Amazonino Mendes, o conhecido Mutirão. A ação faz parte da primeira edição do programa Muda Manaus, criado para proporcionar à população de bairros vulneráveis da capital uma série de serviços e melhorias de forma integrada. Na cerimônia realizada em parceria com o 5º Ofício de Registro Civil, 26 casais confirmaram seus votos. Catiane Batista e Erivan Rodrigues estavam entre os que disseram sim diante de familiares, amigos e da juíza de paz Ana Maria Diógenes. O casal se conheceu há 5 anos e sempre quis oficializar a união, Eduardo. Servidores da área de saúde participam de seminários sobre HIV/AIDS em Iranduba. Quem tem os detalhes é o repórter J. Rai.
Como parte da campanha Dezembro Vermelho, cujo foco é a conscientização e o combate à síndrome da imunodeficiência adquirida, popularmente conhecida como AIDS, causada pelo vírus HIV, a Secretaria de Saúde de Iranduba promoveu na manhã de ontem o primeiro seminário sobre o tema. O seminário aconteceu no plenário da Câmara de Vereadores e reuniu dezenas de profissionais de saúde do município. A psicóloga Cristiane Benevides, da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, foi uma das palestrantes do encontro. Na entrevista, ela enfatizou a importância do uso da camisinha durante as relações sexuais e deu outras orientações práticas para evitar que o vírus HIV evolua para a morte. O vírus do HIV, ele é a infecção. Você tem um vírus, mas você não está adoecido. Qualquer pessoa. O HIV não é um grupo de risco, mas sim é um comportamento de risco. Então você, tendo o vírus do HIV, você tem o dever de tratar e controlar a doença, para não chegar a manifestar doenças oportunistas que vêm evoluir para o óbito. O importante é você fazer a prevenção, procurar fazer a testagem e o mais importante, se caso você tenha alguém da sua família, um amigo, um colega que seja diagnosticado com HIV, dê apoio. Outra palestrante do seminário sobre HIV/AIDS realizado ontem em Iranduba foi a professora Evalcilene Santos, que declarou ser portadora do vírus HIV há 21 anos. Ela coordena o Fórum Amazonas, que trata desses e de outros temas relacionados. Quando eu descobri foi um tempo difícil, hoje eu tô bem, trabalho, sou do movimento, sou do Conselho Nacional de Saúde. Viver com HIV não te impede de nada. Você não precisa querer morrer porque você tem um vírus. O HIV, ele tem controle, então você pode viver muito bem. O maior problema do mundo é o preconceito. Tá com AIDS é ter infecções oportunistas. Por exemplo, a tuberculose é uma infecção oportunista. Quando eu me curo da tuberculose, eu volto a ter só o vírus, o HIV. Se tomar um medicamento, vive mais ainda. Eu tenho 21 anos tomando medicamento e muito bem, nunca tive infecção oportunista. Não precisam ter medo, não precisam se afastar das pessoas que têm HIV, porque HIV tem cura e não passa pelos braços, nem não pegar na mão, nem toalha, nem talher, nem nada. Segundo a coordenadora de Vigilância Epidemiológica de Iranduba, enfermeira Raimunda Nascimento, nos últimos 11 anos foram registrados cerca de 35 casos de infecção pelo vírus HIV no município e pelo menos 2 pessoas morreram de AIDS nesse período. A coordenadora afirma, no entanto, que os números podem ser bem mais amplos, pois nem todos os pacientes buscam atendimento nas unidades de saúde locais. Quando o paciente ele procura uma unidade básica de saúde e ele faz o teste rápido e é detectável, e esse paciente ele é notificado pelo município e encaminhado da forma correta para o tropical, a gente tem como obter esses dados mais fidedignos, né? Porém, quando esse paciente ele não nos procura e ele vai direto ao tropical, ele é notificado pelo tropical, ele faz um acompanhamento pelo tropical e a gente não tem como saber um dado exato. Para o Jornal da Manhã, J. Raiz. 6h20 em Manaus. Moradores de 4 zonas da capital receberão melhorias do sistema de abastecimento na próxima terça-feira, dia 10. A concessionária Águas de Manaus realizará paradas programadas necessárias para a entrega de 2 importantes serviços da empresa para a cidade. A finalização da implantação de uma nova adutora que beneficia bairros da Zona Oeste e a manutenção de equipamentos do reservatório do Mocó, responsável por fornecer água tratada para diversas regiões de Manaus. As paradas começam com a manutenção preventiva no reservatório do Mocó, localizado no bairro Nossa Senhora das Graças. O trabalho vai trazer melhorias elétricas e mecânicas aos equipamentos da unidade, que é patrimônio histórico da capital amazonense. Por conta dos serviços no reservatório, os seguintes bairros das zonas Sul, Centro, Sul e Leste podem apresentar oscilações no abastecimento durante o período de manutenção. E os bairros são estes: São Lázaro, Lagoa Verde, São Francisco, Santa Luzia, Raiz, Educandos, Crespo, Colônia Oliveira Machado, Cachoeirinha, Betânia, Praça 14 de
de Janeiro, Petrópolis, Morro da Liberdade, Parque 10, Bairro da União, Parque das Laranjeiras, Japim, Glória, Santo Antônio, Aleixo, Morada do Sol, Nossa Senhora das Graças, Adrianópolis, Coroado, Armando Mendes, Ouro Verde, Novo Aleixo, São José 1 e 2 e Distrito Industrial. Agora 6h22 em Manaus. A Controladoria Geral do Estado do Amazonas, a CGE, e os demais órgãos integrantes da rede de controle da gestão pública no Amazonas realizarão um movimento alusivo ao Dia Internacional contra a Corrupção na próxima segunda-feira. A ação acontecerá no Mercado Municipal Adolfo Lisboa, localizado à Rua dos Baréis, no centro de Manaus, de 9 às 12 horas. O evento será marcado por orientação ao cidadão quanto ao direito ao acesso às informações públicas, às formas de combate à corrupção e a importância do ato para o controle da sociedade sobre as ações do Estado. E o governador do Amazonas, Wilson Lima, entregou nesta sexta-feira 54 aparelhos digitalizadores de imagens de exames a 53 municípios do interior. Foram investidos 11 milhões de reais em recursos do Estado para aquisição de equipamentos. Durante o evento do programa Muda Manaus, no Mutirão, zona norte da capital, o governador entregou um dos aparelhos à prefeitura de Maués. Nós estamos entregando aqui também digitalizadores, que são equipamentos que fazem a digitalização do raio-x e a mamografia, e esses documentos são encaminhados aqui para a capital para que haja o diagnóstico e retorne ao interior. Isso é feito com a UEA, Universidade do Estado do Amazonas, através do nosso programa de telemedicina, detalhou o Wilson Lima. 6h23. A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, iniciou em agosto deste ano as tratativas com a Secretaria Nacional de Aviação Civil, SAC, para apresentar as propostas do Amazonas direcionadas para a reforma e construção de novos aeroportos nos municípios amazonenses. Os principais argumentos como defesa da solicitação foram relacionados às distâncias entre os municípios do estado e a capital e o fato de que, em razão do regime das águas, algumas cidades ficam praticamente isoladas por falta de ligação terrestre e por conta da seca dos rios em determinadas épocas do ano. A CEINFRA também procurou a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária Infraero para buscar apoio técnico para a pesquisa e elaboração dos projetos básicos e executivos necessários para a captação dos recursos, realização do processo licitatório e contratação de empresa especializada para a realização das obras. Para a formalização do convênio é necessário o cumprimento de etapas como a realização do plano de trabalho, o atendimento dos termos de referência e declarações exigidos pela SAC, assinatura do termo de anuência das prefeituras e, posteriormente, a elaboração dos projetos, aprovação dos projetos na SAC e só então acontece a formalização do convênio. No total, 13 projetos de reforma e construção dos aeroportos do Amazonas estão em andamento, sendo 3 de responsabilidade da CEINFRA, como é o caso dos municípios de Fonte Boa, Itacoatiara e Maués. Os demais são de responsabilidade da Secretaria Nacional de Aviação Civil, SAC. E até este sábado, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania participa do programa Muda Manaus do governo do Estado do Amazonas, no Centro de Convivência da Família Teonísia Lobo, localizado na Rua da Penetração, quadra 60, bairro Amazônia Mendes do Mutirão, com emissão de documentos, rodas de conversa sobre direitos humanos, serviços do ônibus da mulher e atendimentos para casos de violência contra crianças e idosos. Mais de 800 pessoas foram atendidas com emissão de documentos, serviço oferecido pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC, no programa Muda Manaus do governo do Amazonas, que acontece no bairro Amazonino Mendes. Os serviços ocorreram no Centro de Convivência da Família Teonísia Lobo, localizado na Rua da Penetração, onde também são promovidas rodas de conversa sobre tráfico humano, igualdade racial, direito dos idosos, prevenção à exploração e abuso sexual infantil, erradicação do trabalho escravo e direitos LGBTs, além de atendimentos no ônibus da mulher. Manaus, 6h25. O governador Wilson Lima entregou nesta sexta-feira parte dos 445 mil reais em crédito e fomento destinados a 182 microempreendedores durante o programa Muda Manaus. No evento realizado no Centro Estadual de Convivência da Família Teonísia Lobo, no bairro Amazonino Mendes, Zona Norte, ele também entregou 12 dos 100 títulos de terra liberados na ação e 10 dos 95 termos de quitação de imóveis aos moradores da região. Durante o Muda Manaus, a Agência de Fomento do Amazonas, a FEAM, realizou a liberação de mais de 172 mil reais para 43 empreendedores do bairro do Mutirão. No segundo dia do programa, 10 empreendedores receberam cheques simbólicos do governador Wilson Lima.
Os recursos serão aplicados na ampliação de empreendimentos como salões de beleza, fabricantes de doces e salgados, lanchonetes, oficinas mecânicas, entre outros. A Secretaria de Estado das Cidades e Territórios, SECT, responsável pelo serviço de regularização fundiária, também realiza entregas durante o Muda Manaus. Nesta fase, 100 famílias serão beneficiadas com a entrega de terrenos. A SECT disponibiliza também todo o serviço que é oferecido na sede da Secretaria, como consulta processual, assessoramento jurídico, protocolo e atualização de cadastro socioeconômico, com o objetivo de atender a todos que ainda não têm o título definitivo. Por meio da Superintendência de Habitação do Amazonas, SUAB, estão sendo entregues entre sexta-feira e sábado 95 termos de quitação de imóveis aos mutuários do residencial Amadeu Soares Botelho, no Mutirão. Os beneficiados apresentam contrato de imóvel quitados e sem débitos financiados junto ao órgão. É um momento muito satisfatório, muito emocionante para a gente, porque é uma coisa que você corre atrás e às vezes não sai. Isso aí, para mim, foi uma emoção. Fiquei satisfeito. Uma emoção que chega e eu me arrepio, porque é uma coisa que não é todo dia. É uma coisa que dá muito custo, muito gasto, muito trabalho, afirmou Edson Salomão, um dos mutuários beneficiados. O termo de quitação é o documento que possibilita ao mutuário o acesso à regularização como escritura e documentação cartorial do imóvel. O conjunto residencial Amadeu Soares Botelho foi inaugurado em 1992 e possui 400 unidades habitacionais. Loteria. E vamos começar por aqui na concurso de número 5.140. Aqui na Acumulou Novo Acertador. Estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado hoje, 5.600.000 reais, de acordo com a Caixa Econômica Federal. A quadra teve 101 apostas ganhadoras, prêmio R$5.819,15. O terno da quina teve 7.330 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas R$120 mais 57 centavos. O Duque, 2 números acertados, de 170.141 apostas ganhadoras, prêmio R$2,85. Vamos às dezenas do concurso de número 5.140 da quina. Anote: 02, 03, 06, 43, 73. Repetindo: 02, 03, 06, 43 e 73. Vamos agora à Lotomania, concurso de número 2028. 20 números acertados, não houve acertador, acumulou estimativa de prêmio para o próximo concurso, R$6.100.000 reais. 19 dezenas, 8 apostas ganhadoras, prêmio R$42.395,06. 18 dezenas, 215 ganhadores, o prêmio R$1.408,47. 17 dezenas, 1.565 apostas ganhadoras, prêmio R$135,44. 16 dezenas, 7.997 ganhadores, o prêmio R$26,50. 15 dezenas, 30.456 apostas ganhadoras, prêmio R$6,96. O azarão não deu sorte, aquele camarada que erra tudo e ainda ganha dinheiro. Vamos às dezenas do concurso de número 2028 da Lotomania. Anote: 12, 15, 21, 24, 27, 29, 30, 33, 35, 46, 49, 57, 68, 71, 77, 80, 86, 89 99 e 00. O assunto agora é Loto Fácil, concurso de número 1.900. 15 acertos, 4 apostas ganhadoras. Elas são de Vitória, no Espírito Santo, Sorriso, no Mato Grosso, Angra dos Reis, no Rio, e Rio de Janeiro, capital. Cada um desses apostadores vai receber R$1.691.737,38 porque estava acumulada a Loto Fácil. Com 14 acertos, 429 apostas ganhadoras, prêmio R$3.012,45. 13 acertos, 17.427 apostas ganhadoras, o prêmio R$25. 12 acertos, 241.755 apostas ganhadoras, prêmio R$10. 11 acertos, 1.436.956 apostas ganhadoras. O prêmio R$5. Vamos às dezenas do concurso 1.900 da Loto Fácil. Anote: 01, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 25. Repetindo a dezena do concurso 1.900 da Loto Fácil: 01, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18,
19, 22 e 25. Agora 6h34 aí, Manaus. Esportes. Os pedidos para ficar no Maracanã foram para Gabigol, mas há outros atletas do Flamengo que despertam interesse no mercado. Denis Ricardo, agente de Bruno Henrique, acompanhou a partida contra o Avaí em um camarote ao lado dos empresários Giuliani Bartolucci e Kia e Jorá Bequim. Eles estavam acompanhados de scouters e investidores chineses. Os 4 jogadores com contrato encerrando em dezembro não permanecerão no Grêmio para a próxima temporada. O centroavante Felipe Viseu, os laterais Galhardo e Léo Moura e o volante Rômulo serão liberados a partir do término da temporada para o elenco principal do Clube Gaúcho. A situação do Cruzeiro é terrível para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Para escapar da Série B, o time mineiro precisa vencer o Palmeiras no Mineirão e torcer por uma derrota do Ceará contra o Botafogo no estádio Newton Santos. Para piorar, 3 jogadores já são desfalques, certo, na equipe celeste. Os laterais Adilson e Egídio e o meio-campista Ariel Cabral estão fora da partida contra o Palmeiras. O trio estava pendurado e ainda no primeiro tempo da derrota para o Grêmio em Porto Alegre recebeu o 3º cartão amarelo na competição. Placar do jogo de ontem nos campeonatos europeus. Campeonato francês, Lille 1, Brest 0. E Nimes 0 e Lyon 4. Alemão, Eintracht Frankfurt 2, Hertha Berlim também 2. No italiano, Internacional 0, Roma 0. No espanhol, Villarreal 0, Atlético de Madrid também 0. E os jogos deste sábado nos gramados europeus. Pelo Campeonato Espanhol jogam hoje Real Madrid e Espanhol. Granada e Alavés. Levante e Valência. E Barcelona e Mallorca. No Campeonato Inglês jogam Everton e Chelsea. Watford e Crystal Palace, Tottenham e Burnley, Bournemouth e Liverpool, Manchester City e Manchester United. No Campeonato Italiano jogam Atalanta e Hellas Verona, Udinese e Napoli, Lazio e Juventus. E no Campeonato Alemão, Borussia Dortmund e Fortuna Düsseldorf, Leipzig e Hoffenheim, Freiburg e Wolfsburg, Borussia e McBlack e Bayern de Munique, Augsburg e Mainz 05, Bayern, Leverkusen e Schalke 4. No Campeonato Francês jogam Montpellier e PSG, Rennes e Angers, Mônaco e Amiens, Estrasburgo e Toulouse, Nice e Metz. Polícia. Por recorrentes casos de boletos bancários falsificados, a Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor, por meio do delegado Eduardo Paixão, titulada especializada, alerta a população como proceder em caso de golpes relacionados a boletos bancários falsos, como identificar a alteração e os tipos de boletos mais adulterados. Conforme Paixão, os tipos de golpe envolvendo boletos podem variar, sendo os mais comuns os de cobranças de imposto sobre propriedade de veículos automotores IPVA, imposto predial e territorial urbano IPTU, além de faturas de cartões de crédito e financiamento, cobrança de hospedagem de sites, associações beneficentes, religiosas ou sociais e ainda boletos enviados aos setores financeiros de empresas com muitas atividades, como hospitais e empresas públicas. O titular da DECOM reforça dicas de procedimentos para identificar boletos falsificados. Primeiramente, o cliente deve confirmar a autenticidade do documento com a empresa prestadora do serviço, desconfiar da cobrança que a pessoa não está esperando ou do desconto incomum para pagamento. Ainda segundo o delegado, outra prática comum dos estelionatários é informar no boleto que o pagamento é facultativo, uma técnica utilizada para se livrar facilmente de uma possível acusação. É importante ficar atento sobre a origem do boleto, porque é a partir da apropriação de dados sigilosos dentro dos bancos que os indivíduos geram boletos com informações equivalentes ao que a vítima está esperando receber. Tenha cuidado com telefonemas informando sobre a necessidade de troca de boletos com alegação de que há valores indevidos. A segurança é retornar a ligação no telefone oficial da empresa ou confirmar pessoalmente sobre a veracidade do boleto, relata Eduardo Paixão. O delegado explica que no caso de pagamento de um boleto falso, o cliente não deve ser responsabilizado se apenas a empresa tinha os dados dele. As empresas são responsáveis, pois precisam tomar as medidas internas necessárias para a segurança dos dados do cliente, pois o mesmo não pode ser penalizado com prejuízo. Se caso você for vítima desse tipo de golpe, o procedimento é registrar a ocorrência policial de estelionato em qualquer delegacia do bairro ou no site da delegacia interativa e entrar em contato com a empresa pedindo a quitação após mostrar os comprovantes de pagamentos feitos, disse o titular da DECOM. Na manhã desta sexta-feira, um acidente envolvendo 2 carros e uma moto deixou 2 pessoas lesionadas na Avenida André
Aleixo, Zona Sul de Manaus. Além de trânsito, agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária SICOM auxiliaram no trânsito na região. Apenas uma parte da via ficou liberada para passagem de veículos. Um homem de 20 anos foi preso suspeito de tentar usar nota de dinheiro falsas para fazer compras em comércio de Manaus nesta sexta-feira. A polícia localizou o suspeito após denúncias de comerciantes que foram vítimas e apreendeu cerca de R$1.600 em notas fiscais com ele. O delegado titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, Aldenei Iguais, informou que a polícia recebeu denúncias de comerciantes sobre circulação de notas falsificadas no mercado. Com as denúncias, conseguimos identificar quem era a pessoa que estava utilizando essas cédulas falsas, então prendemos o jovem na casa dele, localizado na Rua das Águias, no bairro Crespo, Zona Sul. Dentro da residência encontramos aproximadamente R$1.600 em notas falsas, disse o delegado. Últimas notícias. Em uma semana positiva para os ativos brasileiros no mercado financeiro, o dólar fechou esta sexta-feira em queda de pouco mais de 1%. A moeda norte-americana, que abriu a segunda-feira cotada a R$4,25, fecha a sexta valendo R$4,14 em mais uma intensa desvalorização em 6 semanas. Com o fechamento de ontem, o dólar encosta em seu menor patamar desde 11 de novembro. E na semana passada, a moeda acumulou depreciação de 2,24%, mais do que apagando a alta de 1,14% da semana anterior. Já a bolsa renovou sua máxima histórica pelo terceiro dia consecutivo. O Ibovespa, sexta com as principais ações negociadas pela B3, registrou alta de 0,46% a 111.125 pontos. Os brasileiros que viajarem ao exterior terão novos limites de compras com isenção de tributos. Os países integrantes do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, aprovaram a elevação do limite de isenção de bagagem em viagens aéreas e marítimas de $500 para $1.000. Mas ainda não há data para a validade da medida, porque depende de regulamentação de cada país integrante do bloco. No Brasil, a Receita Federal será responsável pela regulamentação. Puxado pelo aumento no preço da carne, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, apresentou resultado de 0,51% para o mês de novembro, segundo divulgou na manhã desta sexta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Este é o maior patamar para o mês desde 2015. No ano, a inflação acumulada é de 3,12%. Nos últimos 12 meses, o avanço é de 3,27%. Trata-se também da maior inflação mensal desde abril, que foi de 0,57%. Os membros da OPEP e outros 10 países petroleiros, entre eles a Rússia, concordaram nesta sexta-feira em reduzir sua produção em mais de 500 mil de barris diários na tentativa de sustentar os preços da commodity frente à debilidade da demanda mundial. O corte total deste grupo de 24 países, que representam cerca da metade da produção mundial, será agora de 1,2 milhão de barris diários em relação aos níveis de outubro de 2018. Os ajustes começarão a ser aplicados em janeiro de 2020, indicou o cartel em um comunicado após 2 dias de negociações em Viena. O Ministério da Economia informou nesta sexta-feira que o governo de Angola antecipou o pagamento de $598 milhões em financiamentos contratados com o governo brasileiro, que venceriam até 2024. Com isso, o país africano quitou todos os seus débitos com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e o Tesouro Nacional. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Gustavo Montezano, afirmou nesta sexta-feira que não faltam recursos para o Brasil investir no setor de saneamento, mas que faltam organização e vontade política para priorizar ações no setor. Em evento que destaca o S de social do banco e também o S também de saneamento, Montezano afirmou que o novo marco regulatório do saneamento, que está tramitando no Congresso, vai abrir uma nova fase no banco. A Procuradoria-Geral da República afirmou ser absolutamente comum que membros do Ministério Público conversem com o juiz sem a presença da defesa. O entendimento consta em manifestação encaminhada ao Supremo Tribunal Federal no processo movido pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que cobra a suspeição de Sérgio Moro após a divulgação de mensagens atribuídas ao ex-juiz e membros da Lava Jato. A Corregedora-Geral do Ministério Público Federal, Eliseta Maria da Silva de Paiva Ramos, determinou
o arquivamento de representação da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia ao Conselho Nacional do Ministério Público contra os procuradores Deltan Dallagnol e Tâmia Danelon da Lava Jato. A ABJD pediu o afastamento de dois de suas funções sob o argumento de que participaram diretamente da redação de um pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, a pedido do jurista Modesto Carvalhosa. O pedido da ABJD se baseou em diálogo da chamada Vaza Jato. Para Marcelo Knopfmacher, advogado que defendeu a procuradora Tâmia Danelon, junto com seu sócio Felipe Locke Cavalcante, a antijuridicidade das provas é manifesta, de modo que se mostra correto o arquivamento da representação disciplinar. Manaus 6:49. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a manifestação da Procuradoria-Geral da República contra a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro é extemporânea e objetiva apenas tumultuar o bom andamento do habeas corpus do petista no Supremo Tribunal Federal. A PGR apontou nos autos que a suposta troca de mensagem entre Moro e o procurador Deltan Dallagnol da Lava Jato é absolutamente comum, caso sejam verdadeiros. O governador de São Paulo, João Dória, do PSB, não descartou a possibilidade de uma parceria que unisse o seu partido a Luciano Huck em 2022. Toda a composição é possível, sobretudo daqueles com sentimento de centro e objetivo de ajudar o Brasil a crescer, respeitar a democracia, a liberdade de imprensa e ampliar a economia brasileira para ser mais inclusiva, disse a reportagem enquanto deixavam um evento do grupo Lide nesta sexta-feira. A Justiça do Trabalho de São Paulo determinou que a empresa de entrega Lodge reconheça o vínculo trabalhista dos motoboys que prestam serviço para a companhia. A decisão da 8ª Vara do Trabalho de São Paulo foi publicada na última quinta-feira. O Ministério Público do Trabalho moveu a ação em agosto do ano passado. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, afirmou nesta sexta-feira que a votação da proposta de emenda à Constituição que trata sobre prisão após condenação em segunda instância deve ser votada em março, mas reforçou que não é papel do Congresso agir como juiz de execução penal. A chanceler alemã Angela Merkel visitou pela primeira vez nesta sexta-feira, em 14 anos como chefe do governo, o campo nazista de extermínio de Auschwitz, símbolo do Holocausto, próximo à cidade de Ośmiecim, na Polônia. Ela segue os passos de chanceleres anteriores, indo até lá antes do final de seu mandato. Sua visita é a primeira de uma chanceler da Alemanha ao campo desde 1995 e coincide com o aumento do antissemitismo e o avanço da extrema-direita no país. Um piloto da Força Aérea Saudita matou 3 pessoas a tiros e feriu outras na base de aviação naval de Pensacola, na Flórida, nos Estados Unidos, na manhã desta sexta-feira. Em seguida, ele foi morto após trocar disparos com 2 agentes, informou o xerife local. O governador do estado, Ron DeSantis, confirmou que o assassino participava de um programa de treinamento na base da Marinha que foi fechada pelas autoridades. O hospital afirmou que recebeu pessoas relacionadas ao incidente. O presidente Donald Trump afirmou no Twitter que recebeu um telefonema do rei Salman em que ele afirmou que o povo saudita está muito irritado com as ações bárbaras do atirador e que essa pessoa, de forma alguma, representa o sentimento do povo saudita que ama o povo americano. A polícia da Índia matou a tiros nesta sexta-feira 4 homens suspeitos de estuprar e assassinar uma veterinária de 27 anos perto da cidade de Hyderabad e foi aplaudida por familiares da vítima e centenas de cidadãos revoltados com a violência sexual contra as mulheres. Os homens haviam sido postos sob custódia policial e foram baleados perto do cenário do crime na semana passada, onde tentaram tomar as armas de policiais que os acompanhavam em uma reconstituição do crime. Disse N. Prakash, vice-comissário da polícia de Shahmazradab, nas proximidades de Hyderabad. 6:52 em Manaus. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, já disponibilizou em seu site os resultados do Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos, o ENSEJA, de 2019. Para acessar as notas é exigido CPF e a senha. Terá direito ao certificado de ensino fundamental ou médio o candidato que obtiver a nota mínima exigida em todas as 4 áreas de conhecimento e na redação, sendo 100 pontos nas provas objetivas e 5 na de texto. 5.000 dermatologistas participam hoje no Dia Nacional de Prevenção do Câncer de Pele, do mutirão de atendimento gratuito à população para o diagnóstico precoce da doença. A iniciativa marca o início da campanha Dezembro Laranja, promovida anualmente pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. O atendimento será realizado às 9h15
em todo o país, nos 130 postos espalhados em diversas cidades que podem ser identificados no site da instituição. O primeiro mutirão foi realizado em Goiânia, Goiás, em 1998, tornando-se uma ação nacional a partir do ano seguinte. Desde 1999, o evento já beneficiou mais de 600 mil pessoas. Neste ano, a 21ª campanha nacional do câncer de pele deve atender 30 mil pessoas. Manaus 6:53. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Privatização da SEDAI atrairá 32,5 bilhões de reais e universalizará esgoto no Rio de Janeiro em 20 anos. Destaque do dia. Tiroteio em Nova Iguaçu termina com um suspeito preso. Comparsa conseguiu fugir. O que diz o Extra? Hospital Municipal Albert Schweitzer fecha as portas por falta de insumos e pessoal. Principal matéria de capa do jornal A Folha de São Paulo. JBS planeja transferir sua sede para fora do Brasil. Companhia avalia Luxemburgo e Holanda. O que diz o Estado de São Paulo? Defesa de Lula diz que a manifestação da PGR contra a suspeição de Moro objetiva tumultuar julgamento. Correio Brasiliense. Caminhoneiros anunciam paralisação nacional em 16 de dezembro. Valor econômico. Dólar cai a R$4,14 com otimismo sobre dados dos Estados Unidos. Vamos até BH com a principal matéria de capa do jornal O Estado de Minas. Mulher presa por injúria racial contra taxista em BH será ouvida por juiz neste sábado. No Recife, destaque do jornal do Comércio. Por ordem da Justiça, a empresa de entregas terá que reconhecer veículo trabalhista com motoboys. Diário do Nordeste. Traficante que vendia drogas por aplicativo aplicava preço pela cotação do dólar. E finalmente em Porto Alegre, destaque do Bom Jornal 0 Hora. Após revelação da viagem de 60 mil, TCU nega que ministros irão ao Catar para assistir aos jogos do Flamengo. E termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de J. Rai e Valdino Castro. A técnica foi de Jean Santos e Hernandes Sampaio. A apresentação foi de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 6:30. Difusão.